o Rafael Gonzalez, que é o presidente da Cibiogás. O Rafael, há mais de 11 anos, atua na captação e gestão de projetos na área de energias renováveis. Ele participou do desenvolvimento do Plano de Negócios e Estruturação do Centro Internacional de Energias Renováveis, o Cibiogás, em 2012. Em 2016, o Rafael assumiu a diretoria de desenvolvimento tecnológico e, em 2020, assumiu a diretoria e a presidência do Cibiogás, conduzindo projetos estratégicos e consolidação empresarial. Atualmente é conselheiro da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, e do Conselho Diretivo do projeto GEF Brasil, Biogás, aplicações do biogás na agroindústria brasileira. Então, nós iremos falar da importância das energias renováveis no agronegócio do Paraná, nesse primeiro painel. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vai? Tudo certo aí? Bom, primeiro agradecer o João. Não sei, achei o João. João, obrigado. Eu sei quanto é difícil fazer evento. A gente acabou de fazer, eu vou mostrar uma foto depois, um evento em Foz, bastante grande de biogás. E eu me recordo quando a gente tinha eventos que a gente fazia, às vezes tinham 3 pessoas em biogás. Então a gente está vendo o movimento realmente acontecer no estado todo, né? Vários eventos acontecendo no estado. Eu estou saindo hoje daqui para ir para Curitiba em outro evento, depois vou voltar para o interior de novo. Então, em várias regiões a gente tem visto esse movimento. A gente sabe que não é fácil fazer esse movimento, mas ele é necessário para poder avançar as energias renováveis de forma geral, né? Outro ponto que eu queria dizer, alguém de vocês esteve no Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano? Levanta a mão, por favor, aí quem teve. Tá. É pouca gente, mas eu vi que tem algumas pessoas do IDR, principalmente. O pessoal do IDR foi em peso lá. Só para ter uma ideia. Tem alguém que já trabalha com biogás aqui? Fornecedor, equipamento, tecnologia? Beleza, show de bola. Então é o seguinte, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho de biogás e como é importante o assunto biogás para o agro brasileiro, de forma geral, tá? Eu sei que aqui até por dentro das iniciativas da Synergy, as energias aí focadas em solar fotovoltaica, elas são mais presentes nos negócios de vocês, nas atividades, nos produtores, mas a gente aqui não está visando competição, tá? A gente está visando uma complementariedade. Essa história de ter uma única energia que vai salvar todo mundo, vamos deixar para o futuro aí, se o hidrogênio chegar lá, a gente aceita, né? Mas eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que as energias elas se complementam, né? Elétrica, combustível, a gente não vai ver o carro elétrico em todo lugar, a gente não vai ver carro a diesel em todo lugar, gasolina, álcool, gás. A gente vai ver uma complementariedade, é isso que tem dado certo nos outros lugares do mundo. Então a gente enxerga dessa forma. E eu queria trazer para vocês o que está acontecendo no mercado de biogás, um pouco do Paraná, da região sul principalmente, do Brasil, os 3 estados especialmente, porque é a forma como a gente conecta um pouco mais a realidade local, muito ligado também à forma de colonização dos 3 estados, mas também vou dar uma pincelada do que está acontecendo no resto do mundo. Então, eu não vou falar muito institucionalmente do SEI Biogás, mas esse é o único slide que eu trago do ponto de vista institucional. O SEI Biogás, a instituição do qual eu sou presidente, represento aqui, convidados pela Synergy, nós representamos e prestamos serviço para uma infinidade de empresas. O ano passado nós prestamos serviço para 178 CNPJs. Tá? Então, prestamos serviço, não quer dizer que a gente é parceiro do negócio dos caras. Às vezes a gente só orientou o desenvolvimento do negócio. Então, são várias empresas que a gente tem feito prestação de serviço. E nesse quadrante aqui, desse gráfico, dessa tela, a gente tem aqui as empresas que são sócias do SEI Biogás. O SEI Biogás é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, mas a gente procura se apresentar como um clube de negócios. E esse é o nosso principal ativo neste momento. Nosso ativo são as empresas que estão conosco. O secretário falou, desde a Secretaria da Agricultura, com o IDR também, mas a gente tem ali a Ultragás, a Volvo,
a Frimeza, a Cooperativa Lar, entre outras grandes empresas, não só do Paraná, do Brasil todo, algumas internacionais, empresas de origem japonesa, empresas inglesas, que estão interessadas em investir e desenvolver o mercado do biogás. Então, a gente conecta essas empresas com oportunidades de negócios que a gente tem. E é isso que a gente chama de clube de negócios. A gente chama de Biogás Clube. É um clube de negócios que a gente vai conectando as oportunidades de empresas que têm umas com as outras e até com o mercado de forma geral. Temos vários parceiros e muitos clientes. Tá? Aquele quadrante lá são empresas da qual a gente já prestou serviço. São algumas delas, não são todas, mas estão ali Vale, Suzano, Agrária, Ambev, várias do setor agro brasileiro, setor de energia, enfim, empresas de investimento. Está ali a Vibra fez uma das maiores operações aí no mercado de biogás, adquiriu uma empresa por 500 milhões de reais para produzir biometano. Então, tem várias empresas aqui, não vou dar detalhes de todas, mas vocês podem ver que tem uma robustez importante. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, em abril, um mês atrás, dia 18 e 19 de abril, nós fizemos em Foz do Iguaçu um evento chamado 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Tivemos mais de 700 pessoas neste evento, 200 pessoas indo a campo, visitando propriedade e projetos, e também tivemos 11 países representados aqui, 2 dias de evento, painéis, 1 dia de visita a campo. E assim, pessoal, como eu falei, eu estou acostumado a ir em evento de biogás com 3, 4, 5 pessoas. Então, 700 pessoas para nós é um nível muito alto. E eu trouxe esses 2 slides, um institucional das empresas e outro para mostrar esse evento, para dizer que o mercado está se profissionalizando e crescendo. Não é à toa que tem empresas investindo e que está acontecendo no mercado. Tá? Embora não seja só por produtor rural. Isso é importante destacar. Nem todas as empresas do agro, cooperativas, e aí faço uma crítica construtiva aqui ao pessoal de cooperativas, mas as integradoras, nem todas elas estão decidindo por investir no produtor. No entanto, tem investidores de setores dos mais diversos possíveis, fazendo agrupamentos de produtores e investindo. Nós hoje temos mais de 6 projetos com empresas do setor de petróleo, distribuidor de petróleo, óleo e gás, investindo em projeto com 5, 6, 10 produtores rurais. Tá? Então, é esse mais ou menos o movimento de mercado que tem acontecido. É um detalhe importante, por isso que eu trouxe aí. Outro ponto que eu queria destacar é essa nuvem de palavras aí, tem várias palavras, mas é para dizer que assim, essa questão da descarbonização, economia de baixo carbono, que a gente está discutindo e o mundo discute, surgem oportunidades de negócios. Então, o Sei Biogás e as empresas que estão conectadas com nós, a gente não está ali a passeio nesse processo, não. A gente também quer ganhar grana. É negócio, gente. Não estamos falando aqui de pesquisa básica, não. A gente está falando de construção de negócios. E isso está acontecendo no mundo. A empresa de minério quer vender o aço verde. A empresa que produz porco quer vender o porco verde. E eu não estou falando de outros produtos, só para dar 2 exemplos, um minério e outro do agro. As empresas têm procurado desenvolver a marca, vender essa tecnologia. Empresas do setor automobilístico precisam, dentro da sua matriz de energia da indústria, dentro do Brasil, combustível verde, porque a matriz dela que está na Europa exige isso deles e não interessa como eles vão fazer, eles vão ter que fazer. Então, eu não vou citar nomes, mas a gente tem vários exemplos. Tá? Eu não posso citar nomes por confidencialidades. E aqui eu trouxe também um ponto que é bacana de mostrar, que esse dado é do ano passado, mas 29% das empresas aumentaram na B3, né, no mercado econômico, de forma geral, ampliaram a questão ESG. E a ESG não é só ambiental, não é só energia, é governança social, tudo mais. Então, há um movimento de transação. A gente está vivendo uma transição que a gente chama de transição energética, mas a gente está vivendo isso. E isso cria oportunidades de negócio. O que a gente está falando de biogás? Qual é a oportunidade do biogás? O biogás ele pode vir de aterros sanitários.
Aqui em Maringá tem aterro sanitário, inclusive tem alguns projetos sendo estruturados e estudados aqui, né? A gente está falando de resíduos municipais, SEASA, está aqui o diretor do SEASA, estava por aí. Resíduos municipais, resíduos de shopping, de restaurantes que vão para o aterro hoje poderiam estar indo para um biodigestor. A gente está falando de resíduos agronegócio, aí toda a pecuária, proteína animal, bovinocultura, leite corte, suinicultura, avicultura e outros. Setor de cana também, tá? O setor de cana é muito forte, hoje é um dos maiores investidores em biogás. E a gente está próximo aqui de empresas do setor sucroalcooleiro. Resíduos industriais, a gente tem diversos resíduos industriais que podem ser utilizados também. Então tudo isso compõe, com exceção ao aterro sanitário, mas compõe no biodigestor uma tecnologia para produzir o biogás. E com isso a gente tem 4 rotas tecnológicas para o aproveitamento desse biogás e transformar isso em resultado financeiro, payback. A primeira é energia elétrica, transformar o biogás em pôr em motor. Energia térmica, substituir lenha, cavaco e também GLP dentro de abatedouros, enfim, de indústrias de forma geral. Né? Hoje existe uma necessidade, porque a gente está vendo um apagão florestal, então há uma demanda nesse sentido. A gente está falando de biometano. O biometano é o biogás refinado e capaz de abastecer um carro ou uma indústria, ou ser colocado no duto da Compagás, da Companhia de Gás do Paraná, por exemplo, que deve chegar em Londrina e Maringá em um tanto de tempo mais. Mas hoje, principalmente, está na região de Curitiba. Então, basicamente, a gente tem esses 3 produtos que hoje são definidos por mercado. A gente pode vender a energia elétrica, a energia térmica e comercializar o biometano como combustível. A gente já faz isso hoje no Paraná, vou mostrar depois. E a gente tem uma quarta rota, que a gente chama de quarta rota tecnológica, que chama combustíveis avançados, que aí é o hidrogênio que o Antônio comentou, é o metanol, é o etanol, é outros produtos que podem ser derivados da molécula do gás, do metano, e que podem gerar um valor agregado para poder abastecer algum tipo de indústria. Então a gente está falando do metanol principalmente, hidrogênio, a gente está falando de querosene de aviação, outros produtos. Mas eu ainda não considero essa caixinha aqui de combustíveis avançados como algo de fato de mercado. Ainda a gente está pesquisando isso aqui. Né? Então ainda a gente não tem o preço. Se vocês me perguntarem dentro de um projeto lógico qual o preço do biometano, eu consigo responder, de energia elétrica e térmica também. Mas dentro dessa visão de combustíveis avançados, a gente ainda tem caminho para percorrer de pesquisa e desenvolvimento. E tudo isso leva à emissão de certificado de carbono. Hoje nós já temos certificado de carbono proveniente de plantas de biogás, inclusive na nossa planta, que eu vou mostrar uma foto depois, a gente emite certificado de carbono para vender no mercado. Isso já dá retorno por si só? Não. Não é uma fonte ainda que a gente pode dizer, é o resultado financeiro show da planta, da usina, mas já começa a aparecer como uma linha do resultado financeiro, coisa que não tinha antes. Da última vez que eu vim aqui, eu mostrei esse mapa de outra forma, mas a gente tem hoje esse mapeamento, chama Panorama do Biogás no Brasil. A gente publica, isso está no nosso site, vocês podem acessar quando quiserem. A gente publica isso de forma anual. Esse ano a gente ainda não publicou, mas vamos publicar ainda referente a 2022. Então a gente publicou em 2022 referente a 2021, que é o que está aqui nessa tela. Então a gente tem 800 plantas cadastradas no nosso sistema, no Brasil, 800. É muito diferente da solar, que tem milhares de plantas. No entanto, essas plantas são pulverizadas em vários lugares, né? Aqui tem um mapa, depois a apresentação fica para vocês aí, onde está os principais locais, onde a gente chama de mapa de calor, onde estão os locais com maior concentração de plantas. Neste momento a gente já chegou a mais de 1000 plantas, tá? Mas esse é o mapeamento oficial que a gente tem. E ali embaixo tem um número chamado 2,3 bilhões de metros cúbicos por ano. Esse 2,3 é aquilo que a gente produz hoje de biogás no Brasil. Nós hoje produzimos 2,3 bilhões de metros cúbicos ano. Só que a gente tem capacidade de chegar a 84 bilhões de metros cúbicos. Então, basicamente, a gente está a menos de 3% do nosso potencial, Brasil, de poder utilizar essa biomassa. Então, tem muito para crescer, muito negócio para acontecer.
Eu não vou detalhar tudo isso daqui, mas eu queria mostrar para vocês que a maior parte, né, esse parte verde no gráfico aqui estão os 3 estados do sul. Paraná lidera o número de plantas, a maior parte desse gráfico está na agropecuária. Produtor rural que tem suíno, ave e bovino. Tá? A maior parte da produção, a gente está falando de 73% de plantas estão no setor agropecuário e é liderado pelo Paraná. Seguido aí pela indústria e depois pelo saneamento. O saneamento é a estação de tratamento de esgoto e aterro sanitário. Se a gente fosse para São Paulo, esse gráfico ia mudar para aterro sanitário, setor sucrocolheiro. Então, cada região tem sua vocação. E isso é importante entender quando a gente olha nesse tipo de desenvolvimento de projeto. Só um parênteses, meu tempo já está absolutamente estourado, mas quando a gente olha a produção de hidrogênio, não dá para a gente comparar a produção de hidrogênio que acontece aos investidores lá do Ceará, que tem terra que não é fértil, que não tem produção, e eles enchem de placa solar lá para poder fazer a energia para fazer a eletrólise. Aqui, se a gente for falar de muitos hectares em placa solar, a gente está falando de terra muito valiosa, vale muito dinheiro. Então, se você colocar no payback, não é o mesmo payback do que acontece no Nordeste. A gente tem outras vocações, temos que ter clareza disso, senão a gente inverte o processo. Outro ponto importante aqui, eu falei que 70% vem da agropecuária, mas veja que isso no Paraná representa, vou chegar para os números gerais, representa em volume só 17%. E no saneamento representa 42% e na indústria 41%. Então, embora 70% das plantas estejam no setor pecuário, a gente está falando de menos de 20% do volume total de produção de biogás que vem desse setor. Então, quer dizer, a escala de produção nos aterros sanitários e estação de tratamento de esgoto e agroindústrias, abatedora, amidonaria e assim por diante, sucrocolheira, ela tem uma escala muito maior, né? Isso é normal, a gente sabe disso, mas são números aí que eu queria trazer para vocês. Isso é uma visão geral, tá, pessoal? O que está acontecendo de biogás para biometano? Refino do biogás. Para poder abastecer veículos, para ter um posto, para ter abastecimento de indústria. Nos 3 estados do sul, a gente tem essas 12 plantas, umas em processo de implantação, outras ainda sem certificação da Agência Nacional do Petróleo e outras em processo de certificação. Tá? Então, são 13 plantas aí que tem espalhadas. Aqui a mais próxima da onde a gente está fica em Tamboara, uma planta bastante grande da geoenergética, mas a gente tem em Castro, a gente tem no oeste do Paraná, temos agora uma iniciativa no sudoeste que não está no mapa, mas vai iniciar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então está começando a ter esse volume de projetos e plantas que geralmente são de alto volume de investimento aqui, tá? Nesse caso, porque o biometano ele exige um pouquinho mais de investimento. Eu não vou entrar em detalhes nesses números aqui pelo tempo que eu tenho, mas é só para dizer para vocês ali o que representa hoje a região sul do Brasil. Então, a região sul representa 18% de toda a produção nacional, nessa escala ali de produção para energia elétrica, térmica, biometano e também energia mecânica. Qual que é o potencial que a gente tem, pessoal? Potencial espalhado aí. Está o mapa dos 3 estados, esse é um dado que a gente traz também e é público, onde tem o mapa. Basicamente aqui é o mapa do ouro, né? De onde vamos investir. Então tem aqui a oportunidade de vocês olharem onde que a gente tem ali o maior potencial realmente de produção de biogás no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com base nesse tipo de informação, a gente detalha o movimento, detalha o modelo de negócio que a empresa deseja desenvolver e a gente detalha o investimento, CAPEX, OPEX, enfim, toda a estrutura da planta. Não vou ler todas, tá, as matérias, mas eu queria mostrar para vocês esse movimento que tem acontecido. Então, a Scania e Compagás colocam ônibus movidos a gás em operação em Curitiba. Faz um mês atrás, tá uma semana, mas é um mês. MDC, que é uma empresa do Rio de Janeiro e do Nordeste, amplia projetos em biometano, anunciaram investimento de quase 300 milhões de reais. Ultragás compra Neogás para fazer
transportar biometano. Scania fecha parceria com a Raizen para utilizar 100% de biometano na operação industrial. Com 1,2 bi de investimentos, a Horizon, que trabalha com aterro sanitário, lança a empresa para produzir biometano. Trator movido a biometano chega ao mercado brasileiro, foi implantado agora no Mato Grosso do Sul, numa fazenda. Vibra e ZEG fecham parceria para comercializar biometano, investimento de 500 milhões de reais. Edital da FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, foca no biometano. Sanepar usa energia renovável para secar lodo de esgoto ali perto de Curitiba, na estação de Atubaçu. Gás Brasiliano começa a operar o primeiro gasoduto isolado de biometano. A Compagás fez uma chamada pública e ela recebeu 22 propostas para aquisição, para comprar o biometano na rede da Compagás, seja rede física ou rede virtual, que a gente chama de gasoduto virtual, que é poder transportar de caminhão mesmo. Inclusive, como eu tenho algumas informações, tem projetos aqui da região de Maringá. Tá? Então, 22 projetos. A SC Gás abre chamada pública, a mesma coisa, para contratar. O Estado assina o primeiro contrato de suprimento de biometano no Rio Grande do Sul. Com foco no hidrogênio verde, Paraná elabora política pública para biogás e biometano. Programa de Desenvolvimento Energético 2031 elege biogás e SAF, que é combustível de aviação, como rota para descarbonizar transportes, principalmente pesados. AB Gás, distribuidoras querem ir além do gás com biometano e hidrogênio. MDC e Merkise fecham venda de gás REC, que é o certificado de produção, para a Heineken. Renova Paraná já viabilizou 2.000 projetos sustentáveis de energia fotovoltaica e biogás. Programa BNDES Gás, a ANP debate melhorias do setor de biogás. Tomasquim é indicado para a diretoria de transição energética da Petrobras. Transição energética aparece na tela. Regulamentação da nova lei do gás busca atrair mais investimentos do país. E aí tem mais alguns. E aí eu vou caminhar um pouquinho para o final. Então vejam, tem movimento acontecendo, tem oportunidades acontecendo. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Biogás na realidade da propriedade rural. Concentração de resíduos orgânicos, a gente tem. Limitante, a concentração é um limitante para a expansão da atividade. O aumento da demanda energética, até 29% do custo da produção. Temos questões sanitárias, fim da tarifa rural noturna, agenda de descarbonização mundial. E eu sempre digo que o Brasil planta grãos e colhe proteína animal para o consumo interno e exportação. Então, o que a gente faz lá no oeste do Paraná, que é de onde eu venho, de Foz do Iguaçu? A gente entende o território. Então, onde vocês vão atuar, a gente entende o território. Todos esses pontinhos vermelhos são suinoculturas, os azuis, bovinocultura, e os laranja, aviculturas. A gente olha cada um desses como um potencial. Esse é o arranjo que a gente tem da tecnologia do biogás. Temos o material, um pré-tratamento, biodigestor, produz biogás, trata o biogás e usa para os fins que eu já comentei. Um detalhe, a molécula do CO2 pode ser utilizada para insensibilização animal em abatedouros e já tem cooperativas utilizando hoje aqui no Paraná. Então é só um esquema para vocês terem uma visão clara de como pode ser produzido biogás. E a gente olha, eu vou trazer mais três momentos da apresentação. A gente olha os arranjos produtivos para a produção de biogás, individual e coletivo. E a gente divide o coletivo em vários biodigestores conectados por uma rede para gerar biogás, para aumentar a escala da produção, você tem um melhor resultado, né? Então, vários biodigestores conectados numa rede para poder produzir biogás e levar o gás até uma única central de geração. Ou, então, vários produtores levam o dejeto, o resíduo, que seja, até uma única central, ao único biodigestor que trata o resíduo. Então, acontece das duas formas. Então, só um exemplo, uma única produção, vocês já conhecem, eu não vou entrar em detalhes, mas uma única produção, a gente tem o biodigestor dentro da produção, tem energia, tem excedente de energia, modelos de comercializações diversos que vocês já conhecem, não vou entrar em detalhes, mas GD, geração distribuída. Às vezes um projeto único se viabiliza pela escala da produção de quantos animais, quantas cabeças tem, mas às vezes não se viabiliza. Então a gente tem que olhar isso de outra forma. Nesse caso aqui, um município aqui no Paraná, cada um desses pontinhos vermelhos é um biodigestor conectados por uma rede de 22 quilômetros que leva o gás até uma central única de geração de energia elétrica, que está naquela foto lá. Nesse caso aqui, eu já vou mostrar a foto, mas a gente coleta o dejeto por caminhão,
primeiro caminhão a diesel, o segundo momento vai ser caminhão a biometano. A gente coleta o dejeto da suinicultura de vários produtores rurais, várias granjas, e leva até um único biodigestor. Nesse biodigestor, a gente produz o biogás, gera energia elétrica e faz o modelo de negócio também de geração distribuída. Essa planta é uma planta que entra em inauguração nesse próximo semestre. Eu vou mostrar uma foto dela, ela já está mais avançada aqui na foto. Mas a gente vai ter geração de energia elétrica e também biometano nessa planta. Essa daqui é uma foto da planta, em duas fotos, uma menor e uma maior. Mas vocês podem ver, está meio ruim de ver aqui, mas isso aqui é um carro, né? Então vocês têm uma noção do tamanho da planta. É uma planta bastante grande e já está coberto esse biodigestor também. Então esses 3 biodigestores fazem a parte de produção de biogás. As lagoas estão aqui depois para fazer a parte de fertilização e biofertilizante nas propriedades do entorno. Aqui tem 2 granjas. Essas 2 granjas é enviado o dejeto por bomba, porque está muito perto e não por transporte de dejeto por caminhão. Então já há uma operação nessa planta, fica em Toledo, aqui no Paraná. E eu já estou chegando para o fim, eu já passei bastante tempo, mas eu queria trazer toda essa visão para vocês. É que a gente também, olhando o biometano, pode abastecer. Essa planta fica em Foz do Iguaçu, tá? Ali em cima. A gente abasteceu Audi, ônibus, caminhão, trator, veículo. E só um detalhe, esse caminhão aqui da Scania, ele saiu de Foz do Iguaçu abastecido por um biodigestor, chegou em Londrina e abasteceu por gás natural veicular, que tem um posto em Londrina que faz abastecimento de gás, que vem de gás fóssil, né? Mas ele chegou lá, saiu de Foz do Iguaçu, chegou em Londrina, o caminhão Scania, e depois seguiu para São Paulo, estava na AgriShow agora. Nós temos um laboratório que analisa todos esses tipos de resíduos para produzir biogás. E esse aqui é o meu último slide. A gente faz isso de forma a conectar quem tem substrato, quem é produtor do substrato, com o investidor, porque dentro do nosso grupo de empresas a gente tem investidores, não é o CBiogás o investidor, mas a gente consegue conectar isso, construir um modelo de negócio e implementar a usina de forma bastante efetiva. O CBiogás, ele é uma entidade de desenvolvimento tecnológico, de mercado e de negócios, mas a gente não participa exatamente de todos os negócios. Há uma decisão sempre estratégica para isso. E aqui estão meus contatos, a gente fica à disposição.